Tudo bem? Este é a Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura. E hoje vamos discutir a importância da criação de políticas públicas para a população transexual. Como garantir os direitos dessas pessoas no sistema público de saúde, por exemplo, no acesso ao trabalho e à geração de renda. E, principalmente, como promover ações de combate ao preconceito. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio a Berenice Bento, que é coordenadora do Núcleo Tiresias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também conosco, Indianara Siqueira, que é representante da região Sudeste da rede Transbrasil. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Participe desta conversa, mande mensagens para o Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. A gente está aqui esperando a sua participação. Primeiramente, obrigado às duas pela presença aqui no estúdio com a gente, Indianara e Berenice. Obrigada. Quero começar ouvindo de você, Indianara. Para muita gente que está em casa, eventualmente nem pensa na questão de transexualidade, é um assunto que não se discute em casa. Como foi para você, enfim, a partir de que momento você percebeu que seguiria o caminho da transexualidade, que você tinha uma questão de gênero na sua infância, adolescência? Compartilhe um pouquinho com a gente a sua história. Na realidade, a gente acho que a sociedade, de uma forma geral, não é educada, né, para a questão de diferentes gêneros e diferentes orientações sexuais dentro dessa sociedade que já é machista e patriarcal, né? Então, a gente vai descobrindo sozinha. Se você não tem amigas na infância trans, ou se você não tem um exemplo, né, a seguir, você se vira sozinha. Eu me virei sozinha. Eu comecei a roubar os anticoncepcionais da minha mãe, que são que na época era Nasciclin. Comecei a tomar aos 12 anos de idade. Aos 16 eu ratifiquei minha condição trans e aos 18 eu fui embora. Mas nunca teve assim a discussão dentro de casa, ou dentro da família sobre a minha... Eu nunca cheguei para minha mãe a conversar com ela, nem ela comigo. Simplesmente o garoto foi embora e voltou a menina. Entendeu? Mas uma questão que vinha com você desde a infância ou foi na adolescência? Desde a infância, sim, porque na realidade a gente se acha diferente, né? Primeiro você se acha diferente porque você não se inclui na caixinha que está reservada para as pessoas. Aí depois dentro dessa caixinha, as pessoas ainda reservam outras caixinhas que é a da homossexualidade. Aí você também não consegue se identificar nem entrar nessa caixinha da homossexualidade, né? Você não se sente gay. E aí você vê que na realidade você quer ser do gênero ao qual você não pertence, né? Que não está registrado na ata de nascimento. E aí você vai vendo que você é diferente do diferente ainda. Além de diferente, você ainda é diferente do diferente. Isso é um caminho que você praticamente percorre sozinho. Até você encontrar suas iguais lá na frente, você praticamente já se transformou toda. De repente, de uma maneira errada, de uma maneira prejudicial à saúde, com silicones injetáveis, com excesso de hormonioterapia. Então, é um pouco arriscado e muito perigoso. Berenice, essa questão que a Indianara coloca pra gente, da experiência pessoal dela, isso se reflete em muitos casos, né? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, essa questão da falta da discussão, como ela disse dentro de casa, a pessoa não se identificar num grupo nem no outro, não saber, uma adolescente, uma criança, que caminho seguir, né? E tem um dado que eu não sei como foi a história a tua história, mas assim, o componente da violência dentro de casa, né? Quer dizer, quando a criança começa a mostrar desejo, e começa coisas simples, desde o brinquedo, né? Um menino que quer brincar de boneca e quer viver aquele mundo do gênero feminino. Tem uma interdição tão violenta, então as narrativas das pessoas trans, eu queria explicar um pouco a nomeação trans, né? Porque embora esse programa esteja dedicado a discutir políticas públicas para as pessoas transexuais, eu acho que seria interessante pensar a questão transexual e travestis. Quer dizer, eu não sei o que você entende, o que o programa concebeu como política para as pessoas transexuais, né? Me parece que a situação das pessoas transexuais, travestis, é de uma... Eu acho que é uma tragédia social que nós temos no Brasil. Por que uma tragédia, Berenice? É uma tragédia porque são pessoas que não existem na categoria de cidadã, né? Estão absolutamente fora, né? E não existe, eu acho que tem uma coisa mais profunda ainda, né? Que não existe na categoria de ser humano. Porque quando os dados que a entidade que vocês representam, a Filadélfia também, né, que está fazendo o levantamento dos dados, a natureza dos assassinatos é de uma crueldade, né? Você não mata uma travesti
uma transexual uma vez. Beleza, isso é uma questão que muita gente em casa pode ter essa dúvida também, como você colocou, diferenciar travesti de transexual. Eu acho que você poderia fazer isso melhor, mas assim, até porque eu acho que eu tenho uma posição um pouquinho divergente, assim. Em termos de políticas públicas, tem algumas dimensões, tem de como eu me sinto. Se eu me digo que a minha identidade de gênero, eu sou uma travesti, você é travesti. Né? Você tem que respeitar a autodeterminação de gênero da pessoa. Se eu digo que eu sou transexual, você tem que me respeitar como uma mulher transexual. Primeira questão, o direito à autodeterminação de gênero, como já em muitos países. A Argentina acabou de aprovar a lei de identidade de gênero tem 4 meses, nessa perspectiva, em muitos outros países do mundo. Existia uma discussão clássica que diferenciava travesti de transexual, era a realização ou não da cirurgia de transgenitalização. Essa demarcação hoje não tem mais sentido, porque muitas pessoas que se definem transexuais, né, portanto, eu sou uma mulher e quero o direito social a ter a minha identidade de gênero como mulher, não tem a ver com a mudança do meu corpo. Eu vou decidir se eu vou fazer a cirurgia de transgenitalização, colocar hormônio. É uma decisão exclusivamente de foro íntimo, né? Mas fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia, tirar os seios, transformar o pênis na vagina é uma questão pessoal. Portanto, não é a cirurgia de transgenitalização que diferenciaria. Portanto, os limites, para concluir então, que você me ponderou, a diferenciação entre travesti e transexual são muito tênues, são quase imperceptíveis. E aí só quem vive é que pode dizer, eu sou travesti, eu sou transexual. Quero vida de Dianara, então essa questão dessa diferenciação, Dianara. É polêmico, né? Porque, por exemplo, eu considero que são apenas definições criadas pela sociedade. Perfeito. Na realidade, travesti e transexuais é apenas uma definição que foi criada. E é um problema mais do Brasil. Fora do Brasil, todas são definidas como mulheres transexuais. Exatamente. Eu não me defino nem como transexual, nem como travesti. Normalmente eu falo que eu sou híbrida, né? Porque as travestis são CID 34 e as transexuais são CID 10, né? No Código Internacional de Doenças, né, que são as patologias mentais da psiquiatria, as travestis são CID 34 e as transexuais são CID 10. Então, eu falo, como o Brasil criou 2 definições no Encontro Nacional de Travestis em 2009 no Rio, o que é travesti, o que é transexual, eu falei, eu não entro em nenhuma das 2 definições, eu sou híbrido, eu pego 34 de uma, 10 da outra junto e pronto, dá CID 44. São só rótulos, no fim das contas. São rótulos, porque eu, por exemplo, socialmente sou uma mulher, quando eu saio na rua, ninguém fica olhando por baixo das minhas pernas para ver se eu tenho uma vagina, se eu tenho um pênis. Então, eu me considero socialmente uma mulher, ainda mais como organizadora da Marcha das Vadias no Rio, eu me considero completamente mulher na sociedade, né? Claro que as pessoas que me conhecem pela militância e tudo no local onde eu moro, sabem que eu não sou uma mulher dita nascida biologicamente com uma vagina. Mas saindo dali, quando eu pego o metrô fora, quando o Bolsonaro não me ataca publicamente, que eu não expõe minha foto em público e ninguém me vê, é uma mulher como outra qualquer, uma mulher normal. Então essas definições só criam mais separações, só acabam criando mais preconceito. Fica parecendo que a travesti é a sujinha, que vive na esquina se prostituindo, e a transexual é aquela coitadinha do conto de fadas, a mulherzinha de saia longa, que submissa, que fala bonitinho. Então você volta novamente à história da sociedade, né, que eu falo que quando a gente fala em inserção, eu não quero ser inserida numa sociedade da maneira como ela é, uma sociedade machista e patriarcal, e que determina, por exemplo, eu vou ser inserida, eu tenho mais educação, tenho mais trabalho, saio das ruas, vou para uma sociedade machista onde as mulheres são assassinadas 10 por dia. Quer dizer, que sociedade é essa, então, na qual eu estou lutando para ser inserida? Acho que primeiro a gente tem que brigar para lutar para mudar essa sociedade toda. E aí eu sempre falo que a gente volta ao caso da Rapunzel, né? Ela joga as tranças, o príncipe sobe. Mas já imaginou o peso de um príncipe subindo pelas tranças? Ela já quebrou a 7ª vértebra, né? Ficou tetraplégica, ninguém contou isso para as meninas, né? Então, você acaba colocando sempre a mulher, e como a gente assume o feminino, né? A gente acaba também sendo rebaixada. Como os homens trans negam o feminino e eles assumem o masculino, eles acabam sendo as coisas esquisitas, porque também tem o lado dos homens trans. Então, política pública não existe na saúde pública. Por exemplo, eles podem os homens trans podem ser presos por venda e uso, né, de substâncias ilícitas, que são as testosteronas, os hormônios masculinos, para transformar um corpo feminino em um corpo masculino, né, enquanto que a gente já não tem esse problema, porque a gente pode encontrar anticoncepcional em qualquer farmácia, né, para vender, e a gente toma indiscriminadamente. As meninas também não sabem que dão um problema no fígado, vários problemas de saúde, meninas que injetam silicone líquido acabam indo parar em UTI de hospitais. Então, é realmente muito
muito problemática. A escola, onde somos excluídas, e dentro dessa escola somos excluídas primeiro pela família, depois pela escola, depois pelas religiões. Então é exclusão, exclusão, exclusão. Para a gente ampliar essa discussão, vou chamar agora para a nossa conversa por telefone lá de Curitiba, a Andréa Laís Cantelli, que é professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná e membro do Transgrupo Marcela Prado. Tudo bem, Andréa? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, você estava em Curitiba, participou desse encontro que aconteceu na última semana sobre a discussão de políticas públicas para essa população. Quero que você fale um pouquinho para a gente, então, o que foi discutido na prática sobre essas políticas públicas necessárias, segundo a opinião do grupo. Tá, ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço que oportuniza a visibilidade para a nossa população. Cumprimentar a Indianara Siqueira, que estava com a gente aqui no encontro. Boa tarde. A Berenice Bento também, eu cumprimento. E assim, quando a gente fala de pessoas trans, como foi muito bem colocado pela Indianara, pela Berenice Bento, que a gente não tem, são definições construídas socialmente. Então, quando a gente fala nessa população, a gente tem um histórico de exclusão, de vulnerabilidade, de estigmatização, de despreparo técnico. E aí, em decorrência disso, a gente precisa oportunizar demandas para a criação de políticas públicas para a inserção dessas pessoas, que são as pessoas travestis transexuais. Eu, como a Indianara colocou muito bem, a Berenice Bento colocou muito bem, não costumo diferenciar. Eu sempre falo pessoas trans, que aí engloba homens, mulheres, travestis, transexuais. E aí, do dia 17 ao dia 21 deste mês, agora na semana passada, nós tivemos em Curitiba o Encontro Regional Sul de Pessoas Trans, onde a gente discutia políticas públicas para inserir essas pessoas na sociedade. Só que aí a Indianara estava aqui, a gente discutia muito que sociedade nós queremos, certo? E dentre as principais propostas que a gente discutia, a gente viabilizava a discussão saúde, educação, segurança pública e cidadania. O que a gente quer quando a gente fala de saúde? Qual é o nosso objetivo quando a gente fala de saúde? Atualmente, o acesso ao processo transexualizador, ele é bem dificultado pelo SUS. Então, as pessoas não conseguem acessar. E qual é a nossa necessidade? Qual é a nossa atenção para isso? A criação de ambulatórios de saúde integral e a atenção às pessoas trans. Porque, assim, como a Indianara falou aí no programa, envolve hormonioterapia, envolve acompanhamento psiquiátrico, psicológico, envolve... existe uma classificação no CID, então nós não temos como fugir disso para a atenção da saúde. E aí a gente precisa da criação desses ambulatórios e que esses ambulatórios sejam para atenção à saúde integral das pessoas trans. André, eu vou querer ouvir aqui no estúdio a Berenice comentar sobre essa questão que você coloca muito pertinentemente, essa questão de ter um ambulatório destinado à população trans, né, Berenice? É uma falta desse tipo de só para serviço. Complementar, esses ambulatórios eles devem ser garantidos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, em parceria com as prefeituras do governo do Estado e federal. Exato. Eu acho só então... Concordo com tudo mesmo que a Andréa falou. Mas quando eu comecei a pontuar essa diferença, né, porque na concepção da política pública, quem pode fazer o processo transexualizador, o que é isso? Entrar em um hospital para fazer uma cirurgia de transformação, né, transgenitalização. Todo o protocolo é fundamentado numa concepção patologizante. Então, veja, oficialmente, para o Estado brasileiro, transexual, travesti sofrem de uma doença chamada transtorno de identidade de gênero. Né? Por essa concepção de gênero, o que é o gênero? Homem, mulher, vagina, pênis. Se você está fora disso, você é considerado como transtornado. Mas veja bem, eu sou uma pessoa que quero tomar hormônio. Eu não quero fazer cirurgia.
quero mudar o meu corpo, porque eu preciso reconstruir esse corpo nos signos definidos socialmente como mulher. Por exemplo, Berenice. Né? Ninguém está vendo aqui se eu tenho um pênis, se eu não tenho um pênis, mas socialmente você me reconhece como mulher. Aonde que eu vou tomar esses hormônios? Para onde que eu vou? Se eu me definir como uma mulher transexual, eu posso ir nos hospitais para fazer a cirurgia. Mas se eu me definir como travesti, não. Essa discussão, ela é fundamental, portanto, a gente, então, desmontar essa diferenciação, como a Indianara faz, a Andrea faz, para entender que a população trans, ela é uma única, em termos de política pública, na vulnerabilidade, né? Então, voltando então como você à disse questão... no começo do programa, é como se fosse invisível, não consta no serviço de saúde pública. Não existe. O que nós temos hoje no Brasil, veja, o que é o Brasil, um país continental, aonde eu faço trabalho com pesquisas população trans tem mais de 16 anos. Né? Uma pesquisa, por exemplo, que eu fiz com atendimento à saúde, as pessoas trans não vão ao hospital. Elas não vão. Porque a primeira coisa quando você chega no hospital é tirar a sua identidade. E a atendente, ela se acha no direito de começar a perguntar por que você é Berenice, mas na tua identidade está Bernardo. Né? O médico também é empoderado pelas normas de gênero, né? A dizer, não vou te atender. Então, elas não vão. Então, a questão dos ambulatórios, né? Hoje nós temos 2 ambulatórios no Brasil funcionando. 2, né? Que é o de São Paulo e de Uberlândia. Hospitais que fazem cirurgias de transgenitalização, né? Goiânia, Porto Alegre, São Paulo e Rio. 4. Né? E todo um processo de ficar 2 anos esperando, mais de 2, 3 anos para fazer uma cirurgia. O que a gente pensa, quer dizer, o que eu defendo é que é o seguinte, tem que ser os hospitais... atendimento para todas as pessoas trans. Chega um ponto, você quer fazer a cirurgia, você faz a cirurgia. Não quer fazer a cirurgia, quer fazer o acompanhamento hormonal. Mas veja, essa é uma pequena questão, né? Quando eu falo pequena, porque são tantas questões, assim, a questão da educação. Né? A gente já fala de questão de educação, eu quero antes ouvir da Indianara, como a gente falava aqui de saúde, como percebe então, esse atendimento, Indianara, no serviço público de saúde? Na realidade não é respeitado, né? Porque a gente tem uma portaria do SUS, né, que é chamado do nome social, né, ou seja, do apelido, que serve para qualquer pessoa da população. Ou seja, se você chegar, mesmo sendo hétero, né, não hétero, no SUS, e você falar que você quer se chamar Betinho, que o teu nome social é Betinho, pela portaria do SUS é obrigatório que a rede pública de saúde coloque no teu prontuário médico Betinho e depois venha então o teu nome de registro civil. Isso não é só para as pessoas trans ou para pessoas homossexuais, mas sim para qualquer população. Uma mulher, uma mãe de família que é constrangida pelo seu nome de registro civil, sei lá, tem um nome, Maria Batalhão, vamos dizer agora, lá na sua comunidade, e aí ela quer ser chamada de Florzinha, ela tem o direito de chegar lá e Florzinha ser incluído. Só que isso não é respeitado, essa portaria não é respeitada. Então, nesse sentido, as travestis transexuais acabam sendo constrangidas pelo seu nome de registro civil. Quem é que vai chegar num posto de saúde com não sei quantas pessoas e escutar lá, João Manuel... Quer dizer, aí levanta uma mulher. Né? Isso, uma das causas, coloca a Berenice da população trans não frequentar o hospital, não buscar o serviço de saúde. Vão embora. Aí elas se calam, fazem de conta que não é com elas, fazem de conta que está demorando muito atendimento e vão embora sem serem atendidas. Então, esse constrangimento público, que é proibido pelo Código Penal também, acaba afetando mais as pessoas trans que estão lá na ponta da discriminação, lá no fundo, que são discriminadas por todo mundo que é discriminado, elas ainda são discriminadas lá no fundo. Então, essa política pública também, da mesma maneira, essa exclusão do nome social acontece nas escolas. Quando nós temos uma lei que é de 1973, no seu artigo 56 e 58, que diz que se você tem um apelido público notório, você pode ir no cartório, você pode fazer uma petição no juiz, depois o juiz dá a decisão, vai no cartório e muda, como nós hoje temos até decisões em 6 meses que acontece isso. Mas você muda o teu nome civil, você não muda o teu gênero, eles colocam sexo, né, porque o Brasil é muito sexista, então eles colocam sexo. Você não muda o sexo masculino e você acaba continuando sendo constrangido. No caso de RG, não, porque normalmente se apresenta com RG, a maioria dos RG no Brasil, eles não vêm marcando o sexo da pessoa. Então, se você mudou o nome civil, já diminuiu ali uma boa parte do teu preconceito. Mas aí a gente volta, né, ao que eu falei, né? Aí você muda o preconceito, mas será que só mudar o nome civil já acabou a transfobia? É uma questão muito mais ampla, né? A gente volta à questão da educação. Quero ouvir a Andrea, que está ainda no telefone com a gente. Andrea, você como professora, como percebe essa discussão ou a falta de espaços para esse tipo de discussão na maioria das escolas brasileiras, Andrea?
Olha, quando a gente fala em educação, eu volto à primeira frase lá da Berenice Bento, que a população trans, ela é uma população que não existe. Então, se ela não existe, para a escola é melhor que ela não esteja inserida no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, por exemplo, aqui no Paraná, como em outros estados, existem os pareceres que garantem o nome social das pessoas trans nos registros de chamada, para que as pessoas não sejam constrangidas. Mas aí eu me pergunto, será que só isso vai garantir a inclusão dessas pessoas, a aprendizagem e a permanência no ambiente escolar? Porque eu não quero que as pessoas trans estejam no ambiente escolar apenas para dados estatísticos. Eu quero que essas pessoas elas estejam para realmente efetivar a aprendizagem. E aí, como nós fazemos isso? Com o nome social só? Não. Até mesmo porque o nome social ele é simbólico. O nome social ele não garante direitos para o exercício da cidadania. E aí a gente vem para a educação. Quando a gente fala de educação, eu tenho uma preocupação muito grande com a educação de base, que é o ensino fundamental, o ensino médio, ou seja, a educação regular. Porque é nesse período que há o maior índice de evasão escolar. Porque no ambiente escolar, os corpos das pessoas trans não são bem aceitos, não são bem vistos. E aí é aonde que a gente pode estruturar ações para minimizar esses danos que ocorrem para essas pessoas, esses danos sociais, esses danos de direitos de cidadania mesmo. Muito bom, André. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão de hoje. Obrigada. Muito bom. Pegando o gancho que a Andréa colocou, e uma participação aqui que chegou para a gente pelo Twitter, da Paloma Cassari, de São Paulo. Obrigado, Paloma, pela participação. Ela disse que, infelizmente, há muito preconceito, a sociedade ainda reprime muito os homossexuais e os transexuais, na opinião dela. A Andréa falava, né, já existem leis, portarias, regulações que devem ser cumpridas, mas isso não muda o comportamento. A gente está quase chegando no fim do programa, eu quero ouvir uma conclusão de vocês quanto a isso. O que falta para mudar? Já tem, de certa forma, essa base legal para que seja cumprida, mas não é assim que se muda o comportamento da sociedade. Nós não temos uma base legal ainda. Não temos leis. Nós temos isso que a Ana falou, de uma portaria e tudo, mas nós não temos no Brasil, entenda rapidamente assim, nome social é, por exemplo, a minha universidade faz um ato local, assim, garantindo que os estudantes transexuais que queiram ser chamados pelo outro nome, os professores devem fazê-lo, na chamada, nas provas, no cotidiano. Mas ele saiu de lá, ele vai ter que ir para o mercado do trabalho. A identidade dele continua denunciando ele como no sexo errado. Nos países hoje, Argentina, Espanha, França, França ainda não, Inglaterra, Alemanha, você tem uma coisa chamada Lei de Identidade de Gênero, que é o reconhecimento, né, pleno da identidade de gênero, da autodeterminação. Então, nós não temos no Brasil, isso aqui é um deserto legal. Quando eu falei que não existe, é porque não existe, é um deserto. Na escola, eu me lembro do Capitão Nascimento, pede para sair, é o que fazem com as crianças trans e com os adolescentes trans. Sabe? 90% da população trans no Brasil é analfabeto ou analfabeto funcional. A escola é um terror, é um espaço de terror, todos nós sabemos. Né? O que é um menino feminino, o que é uma menina masculina no espaço escolar. Não suporta, é o lugar do terror. Então, assim, não existe. Os parlamentares nesse Brasil, né, não fizeram absolutamente nada até agora. Nada, é nada. Nós estamos falando de Estado brasileiro, para a população trans. O Executivo brinca de fazer política pública, faz 2 conferências nacionais, mas não implementa política pública. Não tem orçamento, né? Não tem política educacional, né? A gente está quase, infelizmente, chegando ao fim do programa. Eu quero ouvir a Indiara sobre esse... Então, é como prestar contas à sociedade, né? Que eles fazem essas conferências para prestar contas, né? Tem aquele dinheiro para ser gasto. Mas, eu acho assim, a escola, acho que teria que ser realmente implementado o chamado, né, vulgarmente kit gay, mas que é a educação inclusiva, né, para as pessoas LGBT, o kit anti-homofobia, porque as crianças na escola, desde cedo, elas ainda são como um CD-ROM virgem, ou seja, elas ainda podem aprender, assim como se ensina a odiar, se ensina a amar e respeitar. Ah, mas meus filhos vão virar gay. As crianças aprendem sobre a cultura indígena e não saem da escola sendo índios. Então, qual o medo de seu filho virar gay? Não vai virar gay, ninguém vira trans, ninguém vira lésbica, a gente nasce
classe. Agora, é horrível você ter notas altíssimas enquanto você é criança e você convive com seus amigos que não sabem a diferença entre sexos, entre identidades, e depois, quando chega a uma certa fase do estudo, tuas notas começam a caírem, porque, como eu, você é jogada no chapisco do muro da escola, você é agredida por amigos, e você, cada dia para ir para a escola é uma tortura. Cada vez que você pensa tudo que você vai passar na escola, na minha época era a hora do hino nacional, que começava as piadinhas, era chamada de Mena, porque o nome da minha mãe era Menaide, daí eles acharam um diminutivo de Mena, para me chamarem de Mena. E aí a bichinha da escola, o viadinho da escola. Quer dizer, imagina que tortura é essa. Como é que você vai aprender? Você vai aprender o quê? Você não consegue. Se você está lá tentando aprender alguma coisa, o amigo vem te dar um chute e chama de bicha. E aí a professora, ao contrário de reprimir, fala, tá vendo quem manda ser assim? Exatamente. Quer dizer, é difícil. É uma tortura. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou. A gente vai voltar a esse tema com certeza. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Muito obrigada. Quero só colocar novamente, antes da gente sair, o número Disque 100 na tela para denúncias contra a violência. É o telefone da Secretaria de Direitos Humanos. Para você, em qualquer caso de denúncia, pode ligar e Disque 100. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma participação do Conexão Futura às 2h30 da tarde. Até lá.